Neste vídeo, analiso quais máquinas de oficina me arrependo de ter comprado, se as compraria novamente e o que escolheria no lugar. Assisti a um vídeo do Ben, do canal Hill & Orr, sobre o mesmo tema, e isso me fez refletir sobre minhas ferramentas. Decidi começar pela serra de fita, a máquina que possuo há mais tempo. Comprei essa máquina em novembro de 2015, então faz quase 9 anos, por 509 libras e 99 centavos. E ela ainda está disponível para comprar hoje, custando cerca de 650. Me arrependo de ter comprado? Não exatamente. Escolhi esse modelo porque gostei da grande capacidade de corte, com 230 mm de altura e 350 mm de largura. Também queria uma com mesa de ferro fundido e gostei da gaveta para coleta de pó, já que nunca usei extração na serra de fita. Primeiro, porque nunca consegui encontrar uma maneira de posicioná-la perto o suficiente de onde meus extratores estão. E segundo, porque nunca achei que conectar a extração fosse particularmente eficaz nessa ferramenta em específico. Admito que ainda não conectei ao meu novo extrator HVLP de 2 cavalos, mas espero que funcione bem melhor. Ela também tem luz embutida, mas é difícil posicioná-la onde quero, pois parece ter vontade própria. O motor dessa máquina é potente para todos os cortes que precisei, então estou satisfeito. Não me arrependo da compra, mas compraria de novo hoje? Provavelmente não, principalmente porque para trocar a lâmina é preciso tirar o trilho da guia, o que considero um design bem ruim. E como trocar as lâminas é meio chato, isso faz com que eu tenha muito menos vontade de trocar. Então acabo usando regularmente a lâmina que já está instalada, independentemente do tipo de corte que eu precise fazer. Por exemplo, lâminas pequenas para fazer cortes de desdobro e lâminas grandes demais para cortar curvas. Esse também é o motivo pelo qual eu nunca me dou ao trabalho de configurar o trilho da guia, o que significa que não posso usar as marcações de medida nele. Não que isso seja o fim do mundo, porque eu raramente uso a guia nessa ferramenta mesmo. Acho difícil ajustar os rolamentos de guia da lâmina. O acesso e a visibilidade são complicados. Pelo que sei, isso é comum na maioria das serras de fita. Se eu estivesse procurando comprar uma serra de fita hoje, eu iria querer uma com capacidade de corte semelhante e que não tivesse esse problema na troca da lâmina. E eu também iria querer um sistema de rolamentos guia melhor. Então, eu provavelmente iria querer olhar para máquinas como a Axminster AP 2920B, a iTech BS 400 ou a Record Power Saber 350. Porém, todas essas máquinas custam mais de 1.000 libras, valor maior do que eu gostaria de gastar. O cenário dos sonhos é ter 2 serras de fita, uma permanentemente configurada para cortes de desdobramento e uma menor equipada com uma lâmina de cerca de 6 mm para cortes curvos. Não sinto que tenho espaço para isso. Esta é minha serra de bancada. E embora ela não esteja mais disponível na Axminster, acredito que seja basicamente a mesma máquina que a CIP 01332 e a iTech 01332, apenas com algumas pequenas variações em coisas como os protetores de lâmina. Eu comprei esta, tenho quase certeza. Ela custava cerca de 900 libras, mas, para ser totalmente transparente, a Axminster me deu um desconto. Fiz um vídeo de análise completa no meu canal, link abaixo. Resumindo, é uma máquina robusta e bem construída, mas com extração de pó ruim, além de ser bem básica. Ela não possui recursos desejados por muitos usuários em uma serra de bancada, como faca divisora ajustável e placa de inserção removível sem ferramentas. Então, ao longo dos anos, eu passei muito tempo fazendo modificações e melhorias nessa máquina. Tudo isso já foi tratado em vários vídeos, cujos links deixarei abaixo com as mudanças e melhorias. E com 2 extratores conectados a ela, um HVLP ligado ao gabinete e um extrator a vácuo conectado ao protetor da lâmina. Estou razoavelmente satisfeito com isso. Adoro a mesa de ferro fundido, as extensões, o motor de indução silencioso e a qualidade. Me arrependo? Sinceramente, ainda tenho dúvidas. Compraria de novo hoje? Na verdade, também estou em dúvida quanto a isso. A Lumberjack TS 1800, que tive a sorte de testar por um tempo e avaliar em outro vídeo no meu canal, tem todos os recursos que eu gostaria em uma serra de bancada. Acho que é uma ótima opção com excelente custo-benefício. Porém, ao testar, notei um problema elétrico. Às vezes, ao ligar, a parte elétrica desarmava. Tive muita dificuldade em decidir se ficava com a Lumberjack e me desfazia da Axminster ou se continuava com a Axminster. No fim, continuei com ela por preguiça
pois não queria refazer todos os meus gabaritos de serra de bancada. Tenho vários. E não sou marceneiro que gosta de fazer gabaritos. Se eu fosse comprar uma serra de bancada hoje, já que é a máquina que mais uso na oficina, ainda mais agora que faço cortes transversais com ela. Vendi minha serra de esquadria há 1 ano. Inclusive, tem vídeo sobre isso. E pensaria em aumentar o orçamento para ter as funções que desejo. Mas, para ser sincero, eu realmente não olhei quais opções existem no momento. Principalmente porque estou satisfeito o suficiente com essa serra. Então, acho que não quero ser tentado pelo que eu possa encontrar. Eu sei, porém, que a serra de ferro fundido mais barata e mais nova da Axminster, a AP254SB, parece ter um design de guia melhorado. Um guia de meia esquadria melhor. Lâmina inclinada para a direita, não para a esquerda, e parece aceitar lâminas dado, caso prefira. No entanto, ela ainda tem uma placa de inserção presa à mesa, com parafusos chatos, o que considero, assim como muitos, bem incômodo. Também não possui cutelo divisor com ajuste de altura. Pelo que percebo e li, ela ainda é mal projetada para extração de poeira. Me surpreende que uma empresa que atualiza sua linha com tanta frequência ainda não tenha notado essas características tão óbvias e desejadas. Ainda assim, a AP254SB está com o preço de 1.800 libras, que é o dobro do valor que essa serra custava quando eu a comprei. Então, se meu orçamento fosse inferior a 1.000 libras, eu certamente compraria a Lumberjack TS 1800, e acho que ficaria muito satisfeito com ela. Falar tudo isso dá uma sede danada. E agora, de volta à oficina, vamos falar sobre extração de pó, e este é o meu aspirador de pó. Também comprei o microfiltro EPA para usar junto, o que o transforma em um extrator classe M. Ele tem 2 motores, então é bem potente, e já se passaram 7 anos desde que comprei isso. Gastei cerca de 900 libras nessa combinação, então foi bem caro. Mas Numatic é uma marca pela qual sempre tive muito apreço. Não é patrocinadora, e não tenho nenhum vínculo com eles. E ela se mostrou confiável, bem feita. E uma das coisas que eu mais gosto nela é o quão silenciosa ela é. A uma distância de 1 metro, ela mede apenas 66 decibéis. Tanto o extrator quanto o microfiltro ainda estão disponíveis para comprar hoje, mas você teria que gastar cerca de 1.110 libras graças à mágica da inflação. Existem opções mais baratas de aspiradores com 2 motores disponíveis? Sim, com certeza, mas não tenho certeza se algum deles está disponível com filtragem de nível classe M. Me arrependo de ter comprado? Não, de jeito nenhum. Na época, eu vi isso como uma compra para a vida toda, porque quando alguma coisa nele se desgasta, como os motores, existem peças de reposição disponíveis e são fáceis de instalar, e eu já troquei os motores, na verdade. Mas não foi porque eles se desgastaram, ou algo assim. Mas foi por algo que foi totalmente culpa minha, quando tive um pequeno acidente na oficina alguns anos atrás. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas se você quiser saber mais, vou deixar um link para um vídeo sobre isso na descrição. Eu compraria de novo hoje? Não sei. Acho difícil gastar mais de 1.000 libras em um extrator. Mas certamente sentiria falta se precisasse trocar por outra coisa. Depois tem o meu extrator HVLP, que tem um motor de 2 cavalos de potência. E como você pode ver, eu configurei ele como um sistema de 2 estágios. Também tenho um vídeo só sobre isso. Troquei o Charnwood W700 e 96 CF, um extrator de 1 cavalo, por esse aqui, porque precisava de mais fluxo de ar para extrair cavacos da minha nova plaina desengrossadeira. Vou falar dela mais tarde no vídeo. Para ser totalmente transparente, a CIP me enviou isso sem custo algum, e eu estou razoavelmente satisfeito com ele, exceto por uma coisa realmente irritante, que é o fato de o filtro cartucho não encaixar direito na carcaça, mesmo com a faixa de espuma adesiva que vem na caixa. Então eu tive que colocar muita fita adesiva ao redor para deixá-lo vedado. Caso contrário, toda vez que ele é ligado, ele solta nuvens de poeira no ar que eu estou respirando, o que acaba anulando completamente o propósito de ter um filtro cartucho instalado nele. Eu simplesmente não consigo entender como ou por que problemas assim existem. Coisas que certamente deveriam ter sido percebidas durante os testes pelo fabricante. Eu me arrependo de ter comprado. Como eu disse, não comprei. Mas e se tivesse comprado? Mesmo assim, esse filtro mal encaixado é um grande incômodo. E mesmo que o mesmo extrator possa ser comprado de outros fornecedores, como Draper, Sealy e Fox, acho que o outro também era. Eu imagino que, não importa qual seja a marca, provavelmente todos têm o mesmo problema.
Então, eu não necessariamente me arrependeria de ter comprado. Eu compraria de novo hoje? Sim. Este é o torno que comprei há cerca de 10 ou 11 meses, quando percebi que o anterior era maior do que eu precisava. Ele ocupava muito espaço, considerando que é uma máquina que eu não uso com tanta frequência. Para ser totalmente transparente, ele foi enviado para mim pela Lumberjack sem nenhum custo. Usei poucas vezes, mas fiquei muito satisfeito. Ele atende bem minhas necessidades ocasionais de torneamento e ocupa pouco espaço no canto, como sempre faço ao pensar em comprar uma nova máquina. Na oficina, fiz uma planilha e expliquei meu raciocínio em vídeo, reduzindo as opções para 2 máquinas que melhor atendiam meus requisitos. E a Lumberjack era a mais barata das 2. Então, no final das contas, é a que eu teria comprado se a Lumberjack não tivesse se oferecido para me enviar gratuitamente. Não me arrependo de ter escolhido esse modelo e compraria novamente se não tivesse. Esta é minha desempenadeira e desengrossadeira, a máquina que comprei mais recentemente, exceto pelo extrator SIP, adquirido para extrair dela. Ela custava 2.028 libras quando comprei, há cerca de 8 meses, para total transparência. Embora eu tenha comprado esta máquina com meu próprio dinheiro, recebi um desconto da Scott & Sargent, de quem comprei a máquina. E esta é a máquina. Para mim, essa foi a decisão mais difícil, se me arrependi ou não. No início, fiquei satisfeito, apesar de 3 problemas. O primeiro foi ajustar as mesas para deixar tudo perfeitamente calibrado para a precisão, o que se mostrou bastante desafiador, principalmente pela falta de instruções de montagem incluídas. Mas eu acabei resolvendo tudo isso com a ajuda de alguns amigos do YouTube. E, aliás, tudo isso foi documentado no vídeo que eu fiz sobre a máquina. O segundo problema foi o péssimo desempenho na extração de cavacos no modo desempenadeira, mesmo com meu extrator de 1 cavalo de potência. Então, quando eu troquei para o extrator SIP de 2 cavalos de potência, descobri que a extração ainda continuava péssima. Eu fiz alguns testes em outro vídeo e foi aí que descobri que o problema não era o extrator. O problema era o design da área ao redor do bloco de corte desta máquina. A solução que encontrei foi vedar todas as frestas com fita de espuma adesiva, o que melhorou bastante a situação. Eu diria que isso tornou a extração pelo menos 90% mais eficaz. O terceiro problema, no entanto, é o que eu não consigo resolver, que é uma pequena movimentação na mesa. Enquanto a tábua passa pela máquina no modo desengrossadeira, como mostrei no vídeo de análise. Esse movimento causa um leve rebaixo nas tábuas, mas dificulta passar várias delas pela plaina ao mesmo tempo. Porque, quando ocorre esse movimento na mesa, o motor frequentemente trava ao passar de remover pouco material para uma quantidade maior do que suporta com a inclinação da mesa. Na época, pensei que poderia conviver com isso. Achei que me satisfaria passando só uma tábua de cada vez, e o rebaixo não me incomodava tanto. Ao falar com o fornecedor sobre o problema, disseram que é normal uma máquina dessa faixa de preço ter pequena movimentação na mesa. Após passar centenas de tábuas nessa máquina, isso deixou de ser um incômodo e virou um grande problema para mim. Especialmente porque, com minha máquina anterior, a Electra Beckum HC260 de categoria inferior e que custa menos da metade desta. Eu alimentava várias tábuas ao mesmo tempo sem problemas. Então agora fico me perguntando se eu não deveria ter escolhido a Charnwood P10S, que era a minha outra opção favorita. Ao pesquisar plainas desengrossadeiras e criar planilhas, notei que a máquina da Charnwood era quase igual à da iTech, exceto pelo bloco de corte, então, provavelmente, compartilha o mesmo problema. Mas estou interessado em ouvir quem tem alguma dessas máquinas, pois gostaria de entender se comprei uma furada ou não. Olá, aqui é o Keith da edição, só passando para dar uma atualização. Achei que deveria tentar entrar em contato com a Scott & Sargent novamente sobre esse problema. E eles pediram para eu enviar um vídeo mostrando o movimento na mesa da plaina para que pudessem mostrar aos engenheiros deles e ver se era realmente um problema ou não. E o vídeo que enviei para eles é o que você vai ver na tela agora. E eles basicamente disseram que isso não parece certo de jeito nenhum. Eles vão providenciar a coleta da minha máquina e entregar uma novinha. E tenho que dizer que eu não esperava isso de jeito nenhum, especialmente depois de já estar com a máquina há tantos meses. De qualquer forma, eu realmente queria acrescentar isso ao vídeo. Hoje em dia, é raro ter um atendimento ao cliente tão bom. Então acho importante destacar quando recebemos um bom serviço. Então é isso, basicamente. Eu vou pegar um palete, enviar a máquina de volta, receber uma nova e, com sorte, isso vai resolver o problema.
Vou garantir uma atualização em vídeo futuro, caso eu deixe esse problema de lado. Tem sido um verdadeiro sonho usar essa máquina em comparação com a minha anterior. E eu estou conseguindo resultados excelentes de forma consistente. Agora que está ajustada, será que me arrependo e compraria de novo? Se todas as máquinas da iTech e Charnwood têm esse defeito na mesa, acho que terei que conviver com isso. Como disse, minha experiência com o resto dessa máquina foi muito boa. Mas, se eu comprei uma máquina ruim, então eu quero saber. E provavelmente vou precisar ver como consertar isso. Ou talvez até conseguir uma substituição. Por fim, eu queria falar sobre a Festool DF500 Domino, porque acho que essa é uma ferramenta interessante. Comprei essa de segunda mão por 550 libras há 5 anos e meio, quando eu focava menos em criar conteúdo e mais em trabalhos de marcenaria sob encomenda. Então, na época, eu via isso como um investimento, uma forma de tornar a marcenaria mais eficiente e menos demorada. Enquanto agora, estou focando muito mais na criação de conteúdo e muito menos em trabalhos sob encomenda. Na verdade, nos últimos anos, acho que só fiz uma encomenda paga de verdade. E isso foi principalmente porque eu sabia que renderia um ótimo vídeo de qualquer forma. O interessante sobre a Festool Domino, especificamente, é que se eu fosse vender isso no eBay hoje, eu poderia realmente obter um lucro significativo com ela. Elas são vendidas regularmente de segunda mão por entre 700 e 800 libras, mesmo sendo antigos. Essas são máquinas que não parecem desvalorizar com o tempo. Acredito que isso ocorre porque a Festool aumenta regularmente os preços de suas máquinas, chegando a valores que considero muito acima do justo. Por isso, essa é a única ferramenta da Festool que realmente me interessei em ter. Apesar de ter sido um bom investimento, pode ser algo pessoal. Não quero investir em uma marca de ferramentas tão cara, por melhores que sejam. Me arrependo de ter comprado a Domino? Não, com certeza não. Eu usei bastante e ela me economizou um bom tempo. Eu compraria de novo? Com certeza não, principalmente por princípio, pois essas máquinas não valem as atuais 900 libras, na minha opinião. E quanto mais cedo a patente da Festool Domino acabar e outras marcas puderem começar a lançar concorrentes para ela, melhor, na minha opinião. Obrigado por assistir.